Olá, irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira e é uma alegria quando nós conseguimos meditar a palavra, quando nós temos a oportunidade de receber a palavra por meio dos nossos aplicativos, por meio das nossas redes sociais, dos nossos meios de comunicação. Você que também diariamente tem a Bíblia nas suas mãos para meditar. Que bonito quando nós olhamos para as famílias e elas têm um tempo para meditar a palavra, têm um tempo para fazer a sua oração. Muitas ainda conservam esse costume bonito, essa devoção bonita a Nossa Senhora rezando o Santo Terço. Precisamos encontrar tempo para rezar, um tempo para Deus, um tempo para aprender, um tempo para nos deixar instruir. Isso vai nos fortalecer sempre mais. Minha saudação a você que nos acompanha diariamente por meio da TV Evangelizar, nesse programa Uma Palavra para o Seu Dia. Você que também nos acompanha através do WhatsApp, Facebook, YouTube, meios que temos para evangelizar. Convidar você para pegar a sua Bíblia e vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45. O texto diz assim: Um leproso aproximou-se de Jesus e, de joelhos, suplicava-lhe: Se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito esse acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, no contexto do anúncio do reino que é feito por Jesus, vemos hoje a cura do leproso. E aí é interessante identificar os detalhes do texto. Muitas vezes nós temos a doença, mas temos resistência sobre esta doença, ou seja, não admitimos que temos. E esta lepra muitas vezes está muito ligado também aos nossos pecados, aos nossos erros. Não é simplesmente um desgaste físico ou uma doença da pele. Muitas vezes é uma doença interior, quando nós temos esta lepra, esta resistência, esse mal presente também no nosso coração. Qual a atitude deste leproso? Reconhecer que ele estava doente. Veja que ensinamento bonito. Reconhecer que nós temos pecados, reconhecer que nós temos faltas, reconhecer que nós erramos em algumas situações. Propriamente esse reconhecimento e essa aproximação de Jesus são coisas, contextos que se complementam. Sem o reconhecimento, nós não permitimos a ação de Jesus e a aproximação de Jesus para a cura. Então, as coisas se complementam. É o reconhecimento, a aproximação, a cura. E depois, o testemunho. Pelo menos 4 fases desta cura interior. Reconhecimento que nós pecamos, que nós erramos, que nós precisamos de ajuda. Reconhecimento do mal que está em nós. Agora, segundo passo, nós nos aproximamos de Jesus. Jesus que nos cura, terceiro passo. E o quarto passo, nós damos o testemunho desta cura. Quando esse leproso se aproxima de Jesus, ele nos ensina a maneira como nós precisamos rezar também. Fazer tudo conforme a vontade de Deus.
seja feita a vossa vontade, como rezamos no Pai Nosso. Muitas vezes nós queremos impor as curas na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça por nós, que Deus faça por nós. Aí ficamos até com a moeda de troca, quando nós dizemos, se isso acontecer, então eu faço uma promessa, eu rezo tantas ave-marias, eu entrego uma cesta básica. Parece que nós queremos negociar com Deus. A caridade deve estar acima de tudo, independente de qualquer coisa, eu preciso fazer isso, porque isso cabe a nós enquanto cristãos. Caso contrário, não estamos cumprindo nem com o mínimo que nos é exigido. Então, nós precisamos dizer para Jesus, se queres, tu podes me purificar. Qual a atitude de Jesus? Vendo que aquele leproso estava com o coração desprendido, que ele foi capaz de se aproximar de Jesus, Jesus disse, eu quero, fica purificado. Aquele leproso ficou purificado, e aí obedece uma ordem, que é a ordem de Jesus, e o texto diz assim, Jesus falou com severidade. Por quê? Porque Jesus estava indignado com a atitude daqueles sacerdotes que expulsavam as pessoas por causa das doenças. E Jesus diz, vai te apresentar ao sacerdote. Mostra para ele que você ficou curado. Que Deus é maior do que aquilo que nós vemos nas aparências. E ainda diz mais, que ele apresente ao sacerdote a oferenda prescrita por Moisés. Faça aquilo que deve ser feito. Mas Jesus queria que ele não contasse isso para ninguém. Que ele pudesse voltar à vivência comunitária, à vida normal, mas que ficasse quietinho. Não conte nada a ninguém, porque aqueles que eram os possuidores das normas, das leis, os senhores do povo, não gostavam de Jesus e expulsavam Jesus da realidade. Inclusive, alguns representantes das próprias sinagogas não gostavam da presença de Jesus porque ele muitas vezes transgredia aquela lei pela lei que eles tentavam impor. Então Jesus diz, olha, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Vai lá e mostra que Deus é muito mais forte do que esses ensinamentos mesquinhos que eles tentam transmitir. Mas ele, com a alegria é tão grande que ele começa a divulgar aquilo que Jesus fez por ele. Era tão grande a alegria pelaquela libertação que ele não consegue se conter. Consequência disso, Jesus já não podia entrar na cidade, Jesus tinha que ficar de fora. Mas, assim mesmo, muitas pessoas iam até Jesus. Que hoje nós também possamos reconhecer nossa falta, nosso pecado, nosso erro, deixar-nos curar por Jesus e assim fazer com que muitas pessoas também se aproximem dele. Procure evangelizar, porque evangelizar é preciso.